Olá pessoal, beleza? Um abraço para todos aí. Trazer aqui algo para nossa reflexão. Certo dia Jesus disse que a seara era grande, pouco era o ceifeiro. Quando Jesus disse isso, ele não se referia ao desmantelo do evangelho que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando um período de um evangelho misturado com um pouco de tudo. A gente fica abismado, aterrorizado, essa é a verdade, com o que vem acontecendo. Eu não me impressiono com alguém que pula, que derruba banco, com alguém que faz vomitar macumba, ou faz isso, faz aquilo. Isso não me impressiona, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creres. O que me impressiona é quando eu consigo chegar na igreja e ver o povo parado, analisando, ouvindo a palavra, analisando as escrituras e chorando, sentindo a graça de Deus, sentindo a presença do Senhor. Nós estamos vivendo um evangelho banalizado, coisa assustadora o que a gente tem visto acontecer nos últimos dias. Eu fui pregar um certo tempo, na cidade de Mandirituba, ali perto de Curitiba. E aí tinha uma moça dentro da igreja. Aquela moça, ela falava uma língua estranha, realmente estranha. E aquilo começou a me incomodar. E de repente algumas obreiras daquela igreja rodearam aquela moça e começaram a pular para cima e falar em mistério também. E traduzindo, virou essa ladainha que a gente tem visto nas igrejas hoje. Só que aquilo me incomodou, e quando eu falei para a obreira trazer ela para frente, antes dela chegar no altar, o diabo pegou ela deu um pulo tão alto que ela conseguiu virar de costas por cima da obreira. Se não fosse um irmão experiente atrás, ela tinha acabado batendo a cabeça no chão, e sabe lá o pior que tinha acontecido. Então assim, a falta de visão dos pastores, dos líderes das igrejas, está absurdas. As coisas estão absurdas, o que nós estamos vendo aí é absurdo. Então a gente fica atemorizado com isso. Quando eu comecei falando que a necessidade de obreiros, mas obreiros capacitados, obreiros que põem a mão no arado para não escandalizar. O que a gente mais vê aí hoje é a igreja que abre, fecha, obreiros que escandalizam, coisas absurdas que vem acontecendo aí, e isso tem prejudicado a salvação das vidas, das almas, pessoas sem ter um pingo de intimidade com Deus, pessoas que não pagaram um preço. Eu vou falar uma coisa aqui, muitos dos irmãos que vão ver esse vídeo aí, eles vão entender isso. Nós viemos de um período em que o obreiro ele pagava um preço. Para ele chegar, subir no altar para fazer a primeira parte do culto, ele pagava um preço de 6 meses, 1 ano de oração. E quando eu falo de oração, ele chegava na igreja 6h30, dobrava o joelho e ele começava a orar. Enquanto os outros tudo estavam louvando a Deus, ele estava de joelho orando até 9h15. Quando estava para encerrar o culto, ele levantava da oração. A preparação para ser um obreiro, e sem contar também a preparação, digamos, no meio da teologia, na Bíblia, ou enfim, lendo a palavra do Senhor. E hoje nós estamos vendo aí, as coisas estão se banalizando. Nós estamos vendo coisas absurdas. Você vê que não tem nada de Deus, a pessoa pula, grita. Eu arrumei uma confusão esse dia na igreja, porque eu preguei sobre isso, sobre a ordem no culto. Eu preguei sobre a ordem da mulher na igreja, sobre o que a mulher ela pode ou não pode fazer na igreja. Quando acabou o culto, eu arrumei uma briga. Só que é o seguinte, a pessoa que brigou comigo, ela nunca mais pulou. E ela tinha um costume de ficar pulando, sapateando dentro da igreja, fazendo a arruaça, mas ela nunca mais fez isso, porque se libertou, essa é a verdade. Então, o que nós vemos é as pessoas que não lê a Bíblia, e eles querem questionar com você que às vezes se preparou para estar à frente de um trabalho, pagou um preço na oração, no jejum. E nós estamos vendo aí hoje, as coisas estão tomando uma proporção horrível, as coisas estão tomando uma proporção feia diante da sociedade, no meio evangélico. Você vai pro Face aí, você vê uma coisa escandalosa, você vê coisas absurdas.
Então eu não me impressiono alguém postar lá, porque lá na minha igreja, lá fulano mitou macumba, é porque não sei o quê. Essas coisas aí, pra mim não me chama atenção. Essas coisas pra mim não me desperta nada. Porque o fulano lá ora, cai endemoniado, porque tem o Ministério da Libertação, que não sei o quê. Eu pergunto pra você, onde é que está o Ministério da Libertação? Os crentes estão cada vez pior. As vidas estão cada vez pior. As coisas, o diabo está entrando dentro da igreja aí, amados. Nós temos que olhar isso aí, ó. Só nos últimos dias aí, ó, 20 dias para cá, 3 pastores, agora uma pastora do Evangelho Quadrangular lá de Criciúma, Santa Catarina, acabou tirando a sua vida. Então, olha como que as coisas estão chegando. Aonde que nós estamos chegando? Que evangelho que é esse? Aí alguém fala assim, mas não pode julgar. Mas como que não pode julgar? Como que uma pessoa que é servo de Deus, semente a Deus, obreiro, pastor, ele tira a sua própria vida? Aí alguém tenta justificar, e justifica por quê? Eu pergunto, quando um macumbeiro, quando um feiticeiro, quando alguém um ator, uma atriz, alguém famoso tira a sua vida, primeira coisa que os crentes vão falar é o seguinte: era o demônio, estava endemoniado, o diabo pegou ele. Agora, por que quando é um pastor ou alguém dentro da igreja é diferente? Não é diferente, não. Ele foi possuído pela uma força maligna, satânica do inferno, e foi lá e tirou a sua vida. Por quê? Faltou visão de Deus, faltou alguma coisa da parte de Deus. Quando a pessoa chega a esse ponto, é porque não tem mais nada de Deus. Como com uma pessoa que conhece a Bíblia, que prega o Evangelho, que sabe que o único que tem direito de tirar a vida é Deus, ele vai lá e tira a sua vida e tá tudo bem. Então é o Evangelho que nós estamos vivendo, o Evangelho mesquinho, o Evangelho sem oração, um Evangelho sem jejum, um Evangelho de qualquer forma, sem preparação, a banalização, as brincadeiras, você vê coisas absurdas acontecendo aí. Então é o seguinte, amado, é hora de nós despertarmos, é hora dos pastores despertarem, é hora de fazer alguma coisa, é hora de abrir a mente e ensinar o povo, mostrar para o povo que as coisas, elas não são dessa forma. Então aí fica o meu recado para você aí, que Deus possa te abençoar. Abre teu olho, pelo amor de Deus, amado, vai orar, vai ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus, porque não adianta você ir para a igreja. Alguém fala assim, eu estou indo na igreja, que bom, ir na igreja não resolve nada. A Bíblia fala que se você for ouvinte e não for praticante, não vai fazer diferença alguma. Você tem que ser praticante das coisas de Deus, praticante da palavra de Deus. Não adianta só você ir na igreja, você precisa ser cristão de verdade, fazer diferença, mostrar que realmente Deus é contigo, que Deus mudou o quadro da tua vida, que Deus tem poder para transformar, Deus tem poder para fazer coisas maravilhosas. Deus te abençoe, meu amado, que essa palavra sirva para você, sirva para o teu coração. Não entra por esse caminho. Você que está começando aí na obra do Senhor agora, você obreiro que está começando aí agora, não entra por esse caminho. Não se preocupa quando alguém cai endemoniado na igreja, até porque a pessoa que cai, ele não vai ser beneficiado em nada sobre isso, nada, não vai ter benefício algum para ele. Então não se preocupa com isso, não se preocupa com essas coisas, se alguém vai vomitar macumba, não. Se preocupa de quando você pregar, você olhar para a igreja e ver que a igreja está vibrando na graça, sentindo o poder de Deus, chorando diante da tua mensagem, porque essas coisas só vão impressionar o seu ego, e o inimigo vai usar esse seu ego sobre essas coisas que vão acontecer para derrubar você. Agora se preocupe em você trazer uma palavra qualificada, uma palavra de poder, uma palavra que vai fazer a igreja chorar, mudar o caráter, mudar a situação, mudar de vida, ter uma transformação realmente de verdade, observar, ver as coisas que estão acontecendo dentro da igreja, língua estranha, coisa arada, pessoas endemoniadas, pessoas sem ser libertas, e alguém vai lá e fala, pastores, homens de Deus, e dizem, tá cheio do Espírito Santo. Não é Espírito Santo nada, é meninice, chocarrice, coisa do adversário, e nós temos o dom de Deus na nossa vida para discernirmos essas coisas, amado. É hora de nós discernirmos, buscarmos resposta do Senhor. Olha a sua volta, olha o que está acontecendo, olha como que está as coisas, e você diz, eu sou obreiro, sou pregador da palavra, aleluia. Que pregador que você é? Você só copia o que os outros fazem. Você não tem experiência própria. Qual é a sua experiência? Conta para mim, qual é a sua experiência? Qual é a experiência que você teve com Deus até o dia de hoje? Você vai para o púlpito para contar a experiência dos outros? Porque fulano me contou que aconteceu isso com fulano. E as tuas experiências, onde elas estão? As coisas que
Deus, Ele tem feito na tua vida, onde elas estão? Então fica aqui o meu recado para você, Deus te abençoe. Mas vamos despertar, amados, é hora de despertarmos, é hora de pararmos de brincadeira. É óbvio, a Bíblia diz que haveria estas coisas, e até seria lícito que houvesse essas coisas, porque no meio disso se manifestariam os fiéis. Mas ai dos tais, ai deles que escandalizarem ao meu evangelho. Eu quero citar mais uma vez aqui para você, Jeremias, do 23 ao 27, o capítulo 23 ao capítulo 27, lá tem uma palavra especial para você. Ai daqueles que sonham e dizem que foi visão. Ai daqueles que dizem o Senhor falou, mas não foi o Senhor que falou. Ai dessas pessoas que fazem isso, porque além de eles não entrarem, eles estão impedindo de que os meus fiéis cheguem ao meu caminho. Então é a minha palavra para você. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus, que essa palavra sirva para você.